No site da Undime Bahia, Cristina Viana, para falar um pouquinho sobre a Coed 2018, que acontece aqui em Salvador, e naturalmente sobre os desafios a cada dia que se participa de uma manifestação popular, de um evento em que envolve grande parte da população discutindo os anseios da educação. Os desafios são maiores, vocês voltam para casa fortalecidos ou não? Ela pode falar com propriedade. Um abraço, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Então, nesse exato momento nós voltamos para casa com a mala cheia de desafios. Toda vez que paramos para discutir os anseios da sociedade, eu falo aqui do lugar de professora, educadora e sujeito que constrói, está nesse processo de construção, de novas perspectivas e em defesa de garantia de direito. Participar de um evento como esse aqui é um momento ímpar. Principalmente que nós estamos aqui com categoria de educadores, professores, gestores, Eu não vejo a educação nesse momento como algo que está acontecendo de forma isolada no nosso país. Eu vejo a educação nesse momento como uma possibilidade de transformação deste país. Discutir aqui com todos os professores de quase 300 municípios é algo ímpar. Cabeças pensantes que estão desafiadas a construir o novo, a não deixar a esperança morrer diante do contexto político, a desafiar a modalidade atual com um contexto diversificado e laico. Então, perpassar por todos esses eixos, 8 eixos de discussão, voltado para a riqueza que engloba o nosso estado, os nossos municípios e o nosso país, requer um requinte, uma capacidade de transformação muito grande. Então, na condição de educadora, eu tenho a obrigação de ser uma célula multiplicadora desse processo em defesa de uma educação de qualidade, em defesa da participação popular nos espaços de poder, em defesa da participação das mulheres, da participação dos deficientes, da participação da categoria LGBT. E outros. E eu digo isso embasada no item que a diversidade humana precisa se fazer presente em todas as instâncias de poder deste país. Como dá conta de tanta diferença, de tanta diversidade, numa escola em que nem sempre se tem a formação profissional da forma como deveria ter, para compreender toda essa diversidade, naturalmente atender, não de forma igual, mas de forma diferente, ao ponto de que cada um seja atendido na sua totalidade, porque se você atende de forma igual, o discurso é raso, o discurso e a prática não deve ser rasa, deve ser diferenciada para atender essas diferenças, essas especificidades. Magno, a escola ela atuou por muito tempo como instrumento de apoio para o grupo que hostiliza a nossa nação. Só que agora, Magno, nós estamos com uma nova perspectiva. Como trabalhar com essa diversidade dentro das escolas? Aí eu pergunto, do que é feita uma escola? A escola ela é feita de essência humana. E eu entendo que o educador, quando ele formou, que fez lá o seu juramento, ele perdeu o direito de ter preconceitos. E assumiu a obrigação de lidar com as diferenças de todos, respeitando a particularidade individual de cada um. Então, se a escola assume o papel de laicidade, ela vai abraçar essas diferenças sem esquecer o respeito individual de cada um. Porque cada ser humano é um universo. E sendo um universo, ele tem as suas particularidades e as suas demandas. O que a escola não pode fazer, mas, porque ao longo dos anos tem feito muito bem, é excluir o diferente por ser diferente e dar um sinal de igualdade para todo mundo, quando esse sinal de igualdade não veste todo mundo. O que veste todo mundo é o respeito individual para agregar as diferenças que ali está. Agregar todas de forma igualitária e não de forma prioritária. Todos nós somos prioridade nesse quesito. Como foi que surgiu a ideia de se manifestar ontem na plenária inicial, na mesa de abertura, me refiro, aqui nessa Coed, em que você do nada surgiu, digo do nada naquele momento, porque as pessoas não sabiam que você ia se manifestar, e você de forma muito segura expressou o desejo da grande maioria que ali estavam ontem naquela mesa de abertura, na abertura da Coed aqui em Salvador.
Olha, se eu te disser que eu tenho uma explicação pronta para dar, eu não sei, mas eu sei da minha inquietação. O que foi que me inquietou e que vem me inquietando há muitos anos? O que me inquieta é a forma passiva de algumas falas e o pouco resultado em ação. Não que a mesa ali presente não tenha ação, não é isso que eu estou dizendo. Então, no papel de educadora, nós precisamos intervir e agir de acordo com o momento que estamos vivenciando. Mais interrogado que exclamar, não é? Exatamente. E muito mais ação do que apenas discurso, né? Eu costumo dizer que cada célula do meu corpo é uma interrogação que o sistema não consegue responder. Eu não consigo entender como é que nós temos bibliotecas de universidades cheias de resultados de trabalho de pesquisa, mas quando eu vou no bairro que serviu como instrumento de pesquisa, como locus de pesquisa, aquele resultado ali não foi aplicado. Não há uma devolutiva. Qual é a base de pirâmide hoje que consegue dialogar com toda aquela riqueza que está dentro da universidade no que se refere a resultado de pesquisa? São poucas. Ao chão da escola, ainda chegar um pouco aos municípios, porque a discussão é de que a universidade está no topo da pirâmide e não tem chegado à base. Claro que ela tem uma função muito diferente da educação básica, a gente está falando de um ensino superior do nível 3, mas você percebe que ainda falta essa devolutiva, falta voltar mais para esse município? Nós temos avançado muito, mas como a demanda e a discussão de ontem, né, ainda fazendo a referência sobre a minha interferência na fala, eu percebo que, por mais que já tenha contribuição na fala, as universidades têm avançado muito. A exemplo de UNEB. O UNEB hoje é uma universidade que tem ocupado e formado pessoas para agir e interagir com essa demanda do social de forma espetacular. Nós precisamos trazer também essa amplitude para o nível das universidades federais, das universidades particulares, que também vão beber na mesma fonte, né? Sim, Juazeiro também tem campus da UNEB, Senhor do Bonfim, campus 7 da UNEB também. Então, o que é que acontece? Ainda referindo à fala de ontem, quando eu disse Brasil, quem és tu? É porque o Brasil que aqui está dialogando com os Brasils que não querem discutir conosco. E quem são esses Brasis que não querem discutir conosco? É o Brasil do topo da pirâmide, é o Brasil que não quer dividir os recursos da nação com toda a nação, é o Brasil que se omite na questão de direitos, é o Brasil que se utiliza das leis para me dizer e de nos dizer que nós não temos direito a uma educação de qualidade. É o Brasil que só nega recurso. É o Brasil que nos rouba o direito de sonhar. Só que esse Brasil de topo de pirâmide, ele está recebendo agora uma sacudida significativa. Porque quando a base se movimenta, não tem topo que se sustente de pé. Entendeu? Dialogar aqui com todas essas vertentes foi algo primordial, como eu já disse, algo primordial. E dizer que em cada professor que passaram por esta conferência aqui, cada professor que aqui esteve discutindo os 8 eixos que essa conferência foi contemplada, ele carrega em si as células do poder de luta da nação, eles carregam em si a célula do poder da transformação desta nação. De retornarem aos seus municípios, às suas bases e naturalmente disseminarem aquilo que foi discutido aqui. Você vem de Senhor do Bonfim, que é um município que é relativamente referência no que se refere a comércio, a população naquela região. Como você tem percebido a educação de Senhor do Bonfim, você que também defende a educação do campo, inclusive deseja mobilizar aquela região para que possa ter uma atenção muito mais especial para essa modalidade de ensino, né? Senhor do Bonfim, ele é um município riquíssimo no que se refere à diversidade, né? E essa diversidade, eu estou me referindo, que é um município que contempla comunidades, né, indígenas, remanescentes quilombolas, urbanos e rural. Quando você fala como é que está a educação no município Senhor do Bonfim, ela está sufocada, porque hoje nós não temos recursos, né, do governo federal para dar conta de toda a demanda que a educação precisa dar. É o maior desafio? Ou de investimento? De investimento do governo federal é um desafio que acaba interferindo na forma de fazer, né? Porque sem recurso você não tem muito o que fazer. Estou falando na forma de recurso. Porém, o material humano que a educação de Senhor do Bonfim tem
é desafiada a ultrapassar esses limites todos os dias. E esses limites estão sendo ultrapassados. O exemplo disso é que eu estou aqui hoje, representando a Secretaria de Educação do município, juntamente com a secretária Cristiane Maia e com a diretora de Educação, Ana Paula. Então, nós temos as nossas limitações por conta dessas pressões, né? E hostilidade, eu ouso dizer até hostilidade. Mas isso tudo ainda não é o suficiente para nos fazer parar, para nos impedir de avançar no campo da educação. Temos muito a fazer? Temos. Dentro da diversidade, dentro da educação étnico-racial, nós temos muito a fazer? Temos. É uma demanda grande, mas precisamos dialogar essas diferenças, ter realidade de recurso de investimento e contemplar a diversidade, seja ela em que ordem seja, para que todos sejam contemplados dignamente na diversidade humana. Fala um pouco dessa necessidade de fortalecer a educação no campo, é um teu desejo, é um desejo pessoal teu também, que com certeza vai buscar outros entes para que possam te apoiar e discutir um pouco sobre essa diversidade que também existe no campo, não é? O campo ele não pode ser visto de uma forma unilateral, né? Sim, a educação do campo. Aí você diz assim, a educação do campo é importante? Eu digo, numa conferência há pouco tempo atrás, foi questionado quem são os profissionais mais importantes, né? E nessa conferência foi dito que os profissionais na categoria de trabalho mais importantes são os trabalhadores do campo, porque sem eles nós não teríamos comida na mesa, logo eu não seria professora como sou, nós não teríamos alunos bem alimentados, bem nutridos. Discutir a educação do campo perpassa por uma análise histórica. Quem são esses sujeitos que estão no campo? Que tipo de educação nós iremos fazer para que ele seja contemplado, né, e tenha a oportunidade de aprender de forma esclarecida sobre o processo que essa educação vem sofrendo ao longo da história e sobre as possibilidades de inovação a partir de então. Então nós temos a educação de jovens e adultos, que contempla a população do campo, com o agendamento, né, e o cuidado de se preparar, né, os planos de ações específicos para essa realidade. Porque a realidade do campo é diferente da realidade da cidade. E as diferenças do campo implicam em nós a necessidade de estudarmos para que possamos atingir os objetivos. Um homem de 70 anos que é trabalhador rural, de 15 ou de 45, ele tem a necessidade de estar envolvido em todo esse processo educativo, em todo esse processo político, porque há muito tempo a educação foi usada como um mecanismo de controle da nossa sociedade. Independente da formação intelectual que eles estejam, que perpassa pela academia, pela escola, né? Porque conhecimento se multiplica. O papel da escola, o papel do educador é alargar esse conhecimento, é garantir o direito desse sujeito, estar dentro da sala de aula, multiplicando e somando conhecimento, né? Agora, conhecimento cada um tem o seu na sua área específica. Eu tenho o meu conhecimento na área de professora, pedagoga, pesquisadora, você tem o seu na sua área profissional. E a riqueza da humanidade está justamente na soma desses conhecimentos em benefício de todos e não na retenção desse conhecimento para controle da maioria. Logo, a importância da educação se fazer presente. O homem do campo, a comunidade quilombola, a comunidade indígena, a população urbana e a população no geral. Independente de ser professor de história ou não, é preciso refletir sempre sobre mudanças e permanências, semelhanças e diferenças, porque o que se percebe é que muita coisa tem sido semelhante, muita coisa tem permanecido mesmo em meio a todo esse anseio, toda essa necessidade de transformação da sociedade, né? E dentro dessa sua fala nasce, né, o ponto de interrogação, que é o educador, seja ele professor, seja ele educador, seja como você se vê, o seu maior papel é a sua capacidade de refletir sobre a realidade que está em torno de você. Porque não adianta nada você ter doutorado, você ter mestrado, se a tua fala não atinge diretamente os sujeitos que te cercam. Então você tem que falar a sua língua, você tem que usar sim da parte metodológica, você tem que usar a parte teoria, sempre casadas, mas a teoria ela tem que estar dentro dessa prática e essa prática tem que atingir o sujeito que te cerca. Senão não há sustentabilidade, senão não há um alicerce base firme para garantir toda a transformação e as melhores efetivas que o nosso país precisa. Eu que agradeço.